Venda agora suas ações brasileiras. Essa é a recomendação do Morgan Stanley. Eles estão dizendo que a situação do Brasil ainda vai piorar antes de finalmente melhorar. Então, não é o momento de comprar as ações do Brasil porque novas quedas vão continuar acontecendo. A gente vê que recentemente o Bovespa vem de uma queda considerável. Até se a gente pegar esse topo bem recente aqui, ó, as ações já vêm em queda de mais de 7%. Porém, nos últimos dias, ele vem numa certa volatilidade meio que lateralizada. Um dia sobe um pouco, outro dia cai um pouco. Hoje mesmo já teve um pouco de volatilidade, abriu subindo, daqui a pouco já caiu e agora está próximo do 0 a 0. Volatilidade meio estável aqui, vamos chamar, né, nos últimos dias, por conta da expectativa do pacote fiscal do Brasil, pacote de corte de gasto, né? Será que vai sair? Muito provavelmente, é muito forte dizer, né? Mas a expectativa é que seja para essa semana, depois de vários adiamentos aqui, né? Então, será que finalmente vai sair o pacote de gasto? Mas ainda assim, o Morgan Stanley não está enxergando o momento adequado do Brasil, porque deve piorar ainda, tá? Então vamos ver o que eles estão falando, depois a gente fala um pouquinho aqui do corte de gastos. Bom, então antes da gente entrar aqui nos comentários do Morgan Stanley, é importante você entender o seguinte: a Morgan Stanley aqui, como uma corretora global, eles estão olhando o mundo inteiro e eles entendem que o Brasil pode piorar antes de piorar. É por isso que eles recomendam venda das ações do Brasil, observando algumas oportunidades no mundo mais bacanas. E aí você tem que entender sua visão como investidor, né? Eu estou altamente enviesado ao Brasil, obviamente. Talvez tenha vários países melhores, talvez tenha, mas será que eu vou conseguir comprar ações, fazer stock picking, comprar ações avulsas sem seguir um índice no México, por exemplo? Aqui no Brasil eu consigo, então as minhas ações brasileiras não é a mesma coisa que o Ibovespa. No curto prazo pode parecer, mas no longo prazo é bem diferente. Inclusive, quando as quedas acontecem no Ibovespa mais fortes, a minha carteira costuma resistir mais por conta das elétricas. Eventualmente uma ou outra cai igual ou até mais, principalmente ali algumas que estão com dívida neste momento, mas assim, ao longo do tempo elas ganham do Ibovespa. E eu não vou conseguir ganhar do ETF do México, por exemplo. Então tem uma diferença aqui. Nós estamos enviesados no Brasil, a não ser que você saiba escolher e investir em ações do México. Eu nem sei avaliar ações do México. Os relatórios são diferentes, é tudo diferente. Eu passei por um tempo aqui me adaptando a ler, por exemplo, os relatórios, a forma de comunicação das ações americanas. Então lá eu me sinto também confortável de fazer um pouco de stock picking e também me diversificar via ETFs, porque lá o stock picking é muito melhor do que eu faço aqui, né? Se aqui eu posso ter 20 empresas, por exemplo, lá é um peso maior em 4, tem um pouquinho de uma ou outra ali, mas assim, é mais 4 empresas e aí o resto eu vou complementando com o ETF. Então vai muito aqui desse envezamento que nós temos. Nós não podemos entender qualquer relatório aqui que vem do Brasil que eu vou vender e vou comprar México. Não tem muito nexo. Você não investe no Bovespa, você investe em ações. Será que a Taesa, Transmissão Paulista, várias elétricas aqui, será que elas estão tão preocupadas assim com esse risco fiscal? Óbvio, né? Brasil tem a questão da dívida, então todas as empresas que têm dívida estão atreladas aqui, mas também tem receitas extremamente previsíveis. Então assim, stock pick que você faz é diferente do índice Ibovespa. Bom, então esse é o primeiro ponto. Agora vamos ver o que eles estão falando de fato do Brasil, e eu citei exatamente o México, que é um ponto que eles estão aqui fazendo uma comparação, tá? Bom, então no relatório lançado exatamente hoje, o Morgan Stanley disse que as coisas podem piorar antes de melhorar. Inclusive, talvez esse relatório que tenha causado uma pressão aqui no Ibovespa, que parecia que teria um dia positivo. A gente via na sexta-feira as BDRs subindo ali, né? Bom, enfim, nós temos aqui então no relatório dizendo que num cenário mais pessimista, eles estão colocando 2 cenários aqui, né? Seria de um pouso mais forçado para os lucros das empresas e entrada em dominância fiscal, que é um cenário, esse cenário de dominância fiscal, que a situação fiscal se deteriora tanto que a política monetária se torna ineficaz para controlar a inflação. Aí lascou de vez, né? Estamos então rebaixando o Brasil para a venda, porque o curso atual seguido pelos formuladores de políticas públicas sugere um alto risco desse cenário se materializar. Então eles estão vendo aqui que os 2 cenários que eles estão colocando aqui, o cenário pessimista está com chances muito fortes de acontecer diante das políticas públicas levadas aqui pelo governo, tá? Já no cenário mais otimista, seria um pouso mais suave, com o rebalanceamento do modelo de crescimento do país na direção dos investimentos e exportações, distanciando-se do modelo de gastos e consumo. Realmente, se você vê isso aqui, é mais difícil de acontecer. Você pode até ficar no meio termo, que é o que eu acho que talvez aconteça com o corte de gastos ali.
que o mercado já precificou um cenário ruim, e talvez vendo um corte de gastos que vai amenizar um pouco, como o próprio Meirelles já disse, eu trouxe para vocês, não é o suficiente, a gente precisa muito mais do que isso, mas já dava ali uma aliviada, a gente fica aqui ó, com uma altinha, depois vai ficar naquele zigue-zague, coisinha que não vai para muito longe, mas assim, de novo, nós estamos enviesados ao Brasil. Será que vale a pena a gente sair daqui e ficar esperando o momento perfeito de comprar? Ou querer se aventurar no México, Índia? Não vale, né? Eles dizendo que as taxas de juros precisam cair no Brasil e o mercado precisa se afastar dos riscos associados à dominância fiscal. Vamos monitorar os sinais de mudanças de curso dos formuladores de políticas públicas que possa afastar o país do modelo de gastos e aumento de dívidas para o investimento e queda de juros, levando o mercado de capitais com 1,8 trilhão da dívida para o equity. Será que realmente a gente vai conseguir sair dessa questão da dívida fiscal para os investimentos e queda de juros? É um pouco complicado, mas é aquilo que eu acabei de dizer, né? Bom, o Morgan Stanley diz, inclusive, que ainda é muito cedo para construir um portfólio em cima desse cenário de alta, né, de otimismo aqui, já que as coisas ainda devem piorar antes de melhorar. No relatório, o banco também rebaixou sua recomendação para as ações do México, citando como maior risco o populismo do novo governo e um desalinhamento com os Estados Unidos. Existe uma expectativa que os Estados Unidos vá usar cada vez mais o México nessa separação ali, né, esse afastamento, vamos assim dizer, da China. Só que o México ali também entrou numa medida populista, a gente está vendo as ações do México sofrendo bastante, já mostrei no vídeo anterior, não vou mostrar agora, vocês viram ali o índice do México caindo tanto quanto o Brasil. Então os dois grandes queridinhos da América Latina estão sofrendo por questões de populismo, tá? Entenda isso. Populismo é o quê? É pensar no curto prazo, é trazer uma ideia que não é boa para nem médio e nem longo prazo, mas que engana os olhos de quem vê, né? Você imagina aquele discurso para quem não entende de economia, acha maravilhoso, nossa! Um grande exemplo que eu gosto de citar, você sabe que é a energia ali no governo Dilma, né? Ela veio falar na TV que não, que agora a gente vai reduzir o preço de energia e a indústria vai fazer e vai acontecer e vai todo mundo ganhar. Só que na verdade aconteceu desinvestimento, porque se você mexe num setor, na marra, controle de preços, etc., o mercado simplesmente não vai investir no país, não vai investir naquela porcaria ali. O que acontece? A oferta e demanda desequilíbrio, preços aumentam. Resultado, a energia elétrica subiu 20% acima da inflação por vários e vários anos e ainda tem impacto até hoje da mudança que a Dilma fez lá atrás. Olha só o tamanho do rombo, né? Isso foi bom? Foi péssimo, mas o povão sabe disso? O povão nem entende o que está acontecendo. Bom, mas antes mesmo de falarmos de 2025, nós temos um ponto muito importante que é o corte de gastos. Nós estamos num momento de expectativa do anúncio do corte de gastos e se isso sair e for positivo, tende a fazer a Bolsa ter um ralizinho, pelo menos nesse ano, né? Aquele suspiro antes, de repente, chegue ali as premissas do Morgan Stanley, que é piorar antes de melhorar, né? Bom, então o Haddad aqui, ele disse que ele já andou conversando com o Lula, já está praticamente fechado e vai anunciar ao mercado em breve. Quando é esse breve, né? Ele não deixou claro. Será que realmente é essa semana? O mercado está falando que é essa semana, mas ele não falou exatamente ali é essa semana, né? Enfim, mas já está praticamente ali fechado. Na verdade, não é nem praticamente fechado, ele disse fechado mesmo e anunciará em brevemente ali, né? Então, de acordo com o Valor Econômico, o Haddad já adiantou aqui alguns pontos, que a medida vai economizar 70 bilhões em 2 anos, sendo 25 bilhões a 30 bilhões em 2025 e 40 bilhões em 2026. Eu vou dar minha opinião aqui. É pouco. Mas é muito pouco. É muito, 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 muito pouco. Precisava de muito mais cortes. Nós temos um país extremamente ineficiente. A gente gasta com qualquer bobagem, né? Desde que esse governo entrou, os gastos não param de subir. A gente vê ali de cara, antes do cara assumir praticamente, né? Ele já teve ali o aumento de ministérios ao monte. Na outra ponta, nós vimos ali o Milei assumindo a Argentina. A primeira coisa que ele fez foi cortes, 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 cortes. Isso aqui já mostra de forma exemplificativa o que iria acontecer em ambos os governos, né? Então a gente vê aqui que finalmente deve se anunciar algum corte e eu acho pouco, tá? Mas ainda assim deve fazer a Bolsa ter um fôlego. E aí a gente entra naquela expectativa que o Meirelles disse, não é o suficiente. E aí a gente também entra na expectativa talvez da questão ali do Morgan Stanley, de cair antes de realmente melhorar. Assim, nós estamos num cenário que não está tão bom, mas ainda assim eu sigo comprador, porque em algum momento
o Brasil funciona na base da crise, né? Quando realmente o negócio aperta, fala, ó, temos que fazer um negócio mais sério aqui, não dá para ficar nessa bagunça. Aí eles fazem alguma reforma, aí o Brasil tende a deslanchar de novo. Bom, então na minha visão esse corte de gastos saindo deve trazer sim algum ralizinho de alta no Ibovespa neste ano, mas na sequência meio que perde os motivos para a bolsa continuar a subir, porque não é o suficiente esse corte. Aí a gente tem aquele 2025 talvez complicado, talvez na linha aqui que o Morgan Stanley diz, né? Pior antes de melhorar, só que eu não sei se vai piorar o suficiente a ponto de compensar de repente um possível rally desse fim de ano, né? É complicado querer acertar o fundo aqui perfeito, né? E assim, mas também pode ser que caia mais, a depender do governo começar a se esburacar de novo. Não adianta fazer um corte agora e começar a fazer um monte de burradas na sequência, né? Depende muito. Eu continuo comprador das ações. Voltei a trazer até um foco um pouco maior aqui em elétricas, que tiveram quedas, são setores perenes aqui, né? Ao mesmo tempo que eu também vou comprando aquelas ações que estão aqui, vamos dizer, mais baratas, porém mais atreladas a esse risco Brasil, e eu vou remunerando a minha carteira utilizando opções, que é a melhor forma de remunerar a carteira em momentos tão voláteis como estamos passando. E se não podemos cravar que a bolsa está nas mínimas, eu posso dizer que o meu curso de investimento, esse sim está nas mínimas de preço, pela promoção Black Friday, está R$ 550, onde você aprende a investir desde renda fixa, fundos imobiliários, ações, o foco é exatamente ações, você vai aprender a analisar uma empresa, balanço patrimonial e tudo mais, e tem também o meu curso de opções, onde você aprende exatamente a remunerar as suas ações, para não depender apenas dos dividendos. Então aqui você faz dividendos adicionais utilizando opções, faz proteção contra quedas eventualmente, compra com segurança caso você tenha medo ali de comprar, né? E você pode comprar os dois cursos pelo preço de R$ 879, que é as mínimas históricas e não tem a mínima chance de ir abaixo disso, inclusive. Link na descrição do vídeo, nos comentários fixados. Um abraço e até o próximo. Valeu!